Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. E que o Espírito do Reino de Deus, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o Espírito de verdade, que é o guia daqueles que vivem no Reino de Deus, venha iluminar o entendimento de todos, e venha nos dar as palavras que venham ao encontro da sua necessidade, que venham dirigir a sua vida, conduzir a sua vida, guiar a sua vida de acordo com a vontade de Deus. E é muito glorioso, é extraordinário quando a gente recebe uma revelação. Há um gozo na alma, uma alegria que a gente não pode exprimir, é inexprimível, que eu quero que você tenha também. Mas para você ter essa alegria, o gozo da revelação de Deus para a sua vida, revelação de uma palavra, de uma ideia, revelação do reino de Deus, você tem que entender a palavra de Deus. Veja só, nós temos falado sobre o reino de Deus. Temos trabalhado, ensinado aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas nem todos, infelizmente, entendem. Mas aqueles que vivem no reino de Deus compreendem perfeitamente a palavra de Deus. Afinal de contas, eles estão no reino de Deus. E no reino de Deus não há dúvida, não há medo, não há ansiedade, não há depressão, não há tristeza profunda. Não. No reino de Deus é alegria, é paz, é justiça, é verdade, porque é o reino do Espírito de verdade, o Espírito Santo. Agora, quem não está inserido no reino de Deus, mas deseja, almeja, suspira entrar no reino de Deus, só porque ela deseja, quer entrar no reino de Deus, então isso já é uma chamada do Espírito Santo. Ela já foi escolhida por Deus. E aqueles que assim querem conhecer a verdade, o Espírito de verdade liberta e as faz entrar no reino de Deus. Aliás, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do reino deste mundo, libertará do reino das trevas, libertará você do reino da ignorância espiritual, libertará você do mundo de Satanás, o mundo do diabo, e fará de você uma cidadã do reino de Deus. Você que quer, pode ter certeza. Você que aspira, que deseja, esse é um sinal excelente, porque isso aconteceu comigo. Eu desejei, eu aspirei, eu quis entrar no reino de Deus. E Deus viu isso. Ele vê a intenção do nosso coração, da nossa mente. Então ele nos revela. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder
a sua alma. Eu não estava sonhando em ganhar o mundo inteiro, mas eu estava sonhando em construir família, em ter a minha vida profissional de sucesso, comprar minha casa, sabe? Aqueles sonhos de jovens eu tinha. Mas ele já comparou, Jesus comparou o reino que eu queria como o reino do mundo. Suponhamos que você queira ganhar o mundo inteiro. Mas se você perder a sua alma, de nada disso vai adiantar. Então, ainda falando sobre o reino de Deus, muito legal. Reino de Deus, o reino de Deus. Veja só. A Cristiane falou para mim, pai, ela ouvindo e acompanhando esse estudo e meditação sobre o reino de Deus, ela disse, pai, no reino de Deus não há dupla cidadania. É verdade. Não existe dupla cidadania. Ou você está no reino de Deus, é cidadão do reino de Deus, ou você é cidadã do reino do mundo. Das duas, uma. Não há como você ter um pé lá e outro cá. Impossível. Porque, olha só, presta atenção, hein? Muita atenção. Simples, direto. Vamos na Bíblia. Vamos agora pensar os pensamentos de Deus. Veja só, o Espírito Santo, através do apóstolo João, o apóstolo do amor, diz o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, o diabo é o reino do mundo. O mundo que peca, o mundo que vive na cobiça, no ódio, nas guerras, nas invejas, nas cobiças, nas concupiscências da carne. É do diabo. Então, existe aquele, ou melhor, existem aqueles que vivem no reino do pecado, o reino do mundo, o reino do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, quer dizer, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Quer dizer, Jesus veio para trazer o reino de Deus. Lembra? Nós falamos ontem, Jesus começou pregando o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus neste mundo. Então, duas cidadanias: quem está no reino do pecado e quem está no reino de Deus, no reino da santidade, no reino da verdade. Aí ele continua dizendo: qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado. Não permanece em pecado. Quer dizer, erramos, falhamos, pecamos, mas não permanecemos no pecado. Porque nós não somos bem-vindos ao reino do pecado. Mas nós erramos, falhamos. Mas graças a Deus que Jesus nos ensina a orar, dizendo assim: não nos deixes, não nos conduzas cair em tentação. Não nos conduzas. Perdoa os nossos pecados como perdoamos aos nossos pecadores.
perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, eu tenho na oração do Pai Nosso uma oração que eu costumo fazer todo santo dia, pela manhã e à noite. Mas eu não repito palavras, não é uma reza. Eu falo colocando alma nele, pensando em cada palavra da oração. Então, se nós pecamos, que é o natural da natureza humana, nós temos Jesus como nosso Senhor, nosso intercessor, que nos perdoa os pecados. Por quê? Porque estamos inseridos no reino dele, no reino de Deus. Então, a pessoa vive no reino de Deus, aqui neste mundo, ela falha, ela erra, todos nós erramos, todos. Mas a vantagem é que nós não permanecemos no pecado. Não permanecemos no pecado. É o que está escrito aqui. O que é nascido de Deus não permanece em pecado. Porque a sua semente permanece nele. Que semente é essa? É a semente do Espírito Santo. Ele nos gerou, o Espírito Santo nos gera, e essa semente que nos gera permanece em nós. Por isso, quem está no reino de Deus não vive no pecado, não permanece no pecado, sai fora. Todo dia zera sua conta, sua dívida com Deus, e em nome do Senhor Jesus, porque a pessoa vive no reino de Deus. Agora, veja só, a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quem está no reino de Deus é cidadão do reino de Deus e não vive no pecado. Falha, erra, porque ainda estamos vivendo na casca de barro. Ele continua dizendo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quer dizer, os filhos de Deus, reino de Deus. Os filhos do diabo, reino do diabo, reino do mundo, o reino desse mundo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Veja só, está se falando da justiça. No reino de Deus há justiça. No reino do diabo há injustiça. Aí continuamos. Paulo, isso foi João quem escreveu, o Espírito Santo lhe deu. Aqui Paulo fala também de forma claríssima sobre o reino de Deus e o reino do diabo. Ele diz assim: os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Quer dizer, os que são segundo o reino deste mundo se inclinam para as coisas deste mundo. Agora está ficando mais claro, né? Pois é. Mas os que são segundo o Espírito Santo se inclinam para as coisas do Espírito Santo. Quer dizer, quem está no reino de Deus, o reino do Espírito Santo, se inclina para as coisas do Espírito Santo, para o reino de Deus. Mas os que estão segundo, com inclinação para a carne, estão se inclinando para o reino de Satanás. Por quê? Ele explica: porque a inclinação da carne é morte, ou para a morte. A inclinação do Espírito, o Espírito Santo, é vida e paz. E isso é um fato. Deus fala lá através de Isaías que os ímpios não têm paz. Quer dizer, os pecadores não têm paz. Quando a pessoa não tem paz, porque ela
ela está no pecado. Mas quem está em paz, não uma paz superficial. Hoje eu estou em paz. Não. É uma paz permanente, porque quem vive no reino de Deus tem que ter paz dentro de si permanentemente. Enfrenta lutas do lado de fora, mas no seu interior, a paz. Aí ele diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Está vendo? Reino de Deus, reino do diabo. Quem se inclina para a carne, que é o reino da carne, é o reino deste mundo, é o reino de cada um por si. Essa é a realidade. Mas, ele diz assim, a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Quer dizer, quem vive na carne não se sujeita a viver no Espírito. Por quê? Porque é da carne. Quem está no reino do diabo não quer a verdade, não se sujeita à verdade, porque a verdade, ela liberta a pessoa da carne. Mas a pessoa não quer. Há pessoas que não querem se libertar da carne, porque ganham dinheiro com a mentira. Ganham muito dinheiro e perdem também com a mentira. O mundo vive na mentira. O mundo que nós vivemos, o reino deste mundo, o reino do diabo, é o reino da mentira, do engano, da ilusão, de trapaça, de inveja, de cobiça, de carne. Tudo o que se faz no reino deste mundo é contra Deus, é inimizade contra Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Em outras palavras, quem está no reino de Deus, quem vive no reino de Deus, está inclinado para as coisas do Espírito Santo, para a palavra de Deus. Tem paciência para ouvir a voz de Deus. Tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. E busca as coisas de Deus. Mas quem vive sob o jugo deste mundo, a sua inclinação é para a carne. Só quer trazer prazer. Só quer ter prazer. Quer dar prazer, todo o prazer para a sua carne, seu coração. Por quê? Porque não está sujeita à lei de Deus, quer dizer, à disciplina. Falamos isso ontem. Quando a pessoa está na carne, ela não gosta de disciplina. Mas quando a pessoa está no Espírito, no reino de Deus, ela gosta das coisas dos seus devidos lugares. Ela gosta de ordem. Ela gosta de viver na limpeza. Ela gosta de viver no que é limpo, puro, verdadeiro e traz paz. Mas quem vive no pecado quer sujeira, quer imundícia. Veja só, você vê uma pessoa, se você for na Cracolândia, você vê lá jovens e também adultos, velhos, etc., usando as drogas na sujeira, na imundícia. Estão podres. Só eles cheiram mal. Não é só porque eles usam drogas, não, mas porque eles estão vivendo ali na rua. Eles não querem saber de nada do mundo por vir. Ela quer usar droga porque estão sujeitos ao espírito das drogas, ao espírito da escravidão, que é o espírito do reino do diabo, o reino deste mundo. Então, quem está inclinado para a desordem está inclinado para o reino
do diabo. Quem está inclinado para a ordem, disciplina, está inclinado para o reino de Deus, porque o reino de Deus é ordem, é disciplina de verdade, de verdade. Pois está, conforme ele diz aqui, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Claro, quem vive na ordem odeia a desordem. Quem vive na desordem odeia a ordem. Essa é a realidade, ou não é? Quem vive na mentira odeia a verdade. Quem vive na verdade odeia a mentira, porque não se sujeita à lei de Deus. Os que vivem na carne. E em verdade, mas em verdade, não pode viver no reino de Deus os que gostam, almejam, suspiram pela mentira, que vivem da mentira, têm proveito com a mentira. Portanto, o apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz: portanto, os que estão na carne, quer dizer, no reino deste mundo, o reino da carne, o reino da mentira, o reino da ganância, o reino da estupidez, da burrice, da ignorância, o reino da inveja, o reino da cobiça. Quem está no reino da carne não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Aí ele faz uma ressalva. O apóstolo, dirigido pelo Espírito Santo, diz assim: vós, porém, ele está falando aqui com quem? Ele está falando aqui com aqueles cristãos romanos que viviam sob o jugo de Roma, do imperador romano. Então os cristãos eram jogados nas arenas aos leões, e era um espetáculo para os incrédulos que gostavam de carne. Então, o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito Santo. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está fazendo essa ressalva. Se o Espírito Santo habita em vós, então vós não estáis na carne, mas no Espírito. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então, amiga e amigo, é muito bacana. Eu vou deixar esse texto aí para você ler, meditar, raciocinar, para você avaliar, pesar, colocar na balança, na sua balança, o lado do reino de Deus e o lado do reino do diabo aqui neste mundo. E você então vai saber: agora eu sei, verdadeiramente eu estou onde? É você que vai dizer. O Espírito Santo vai iluminar o seu entendimento quando você meditar nessas palavras e vai fazer você descobrir em que reino você finalmente está. E por que a sua vida é de má qualidade? E por que você não tem paz? E por que você é infeliz? E, obviamente, quando ele falar com você, ele vai remover a ignorância, a mentira, o pecado, a carne, o reino das trevas que está em você. Porque foi para isso que Jesus veio. Ele veio para destruir as obras do diabo na vida das pessoas. Então, quem quiser, ele está pronto para agir. O Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, vou ler novamente. Paulo falando para os cristãos romanos: vós não estáis na carne, mas no Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, ou você, ou eu, ou nós estamos no reino de Deus, ou nós estamos no reino do diabo. Não existe meio termo. Ou nós temos a cidadania do reino dos céus, ou nós temos a cidadania do reino deste mundo, o reino do diabo. Quem escolhe somos nós. Eu escolhi. Eu fiz a minha escolha. Graças a Deus. Foi a maior e melhor escolha que eu fiz na minha vida. Eu abri mão do reino deste mundo para poder entrar no reino de Deus. Eu não podia entrar no reino de Deus com os meus sonhos pessoais, com aqueles projetos pessoais que eu tinha quando eu era jovem. Então eu tinha que fazer escolha. Eu escolhi. Eu abri mão do meu futuro aqui na terra para investir no futuro da eternidade, no reino de Deus. Vou ler novamente, por favor, para você não se esquecer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, o Espírito Santo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, às vezes a pessoa está dentro da igreja, pertence a uma denominação, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus. Ela está lá dentro. Talvez ela seja obreira, pastor, bispo, esposa de pastor, esposa do bispo. Ela é membro lá da igreja, da instituição, mas não tem o Espírito Santo, ela não pertence ao reino de Deus. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Essa é a realidade. Tem que ter o Espírito Santo para entrar no reino de Deus. Ou melhor, a pessoa só recebe o Espírito Santo se ela nascer do Espírito. Não é o que Jesus falou? Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito Santo é Espírito. E só quem é Espírito está no reino de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã. Vamos continuar nessa jornada do reino de Deus. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.